Começa o pagamento do abono salarial para nascidos em dezembro. O valor varia de R$ 84 a R$ 998. Congresso avalia reduzir o fundo eleitoral para R$ 2 bilhões em 2020, depois do presidente Bolsonaro sinalizar que pode vetar o valor sugerido pelos parlamentares. Ministério da Educação diz que apenas 2% das instituições de ensino superior tiveram nota máxima em avaliação. Governo do Paraná prepara o lançamento do maior projeto de reurbanização do litoral do estado. Entre as ações está a recuperação da orla de Matinhos, desgastada por conta da ação do mar. Missa celebra os 53 anos da Catedral Metropolitana de Goiânia. E veja também a solidariedade das pessoas para com os pequenos. Nós vamos mostrar uma festa de Natal antecipada que presenteou crianças carentes. O JBN de hoje está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. Muito obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do país. E olha, a gente começa essa edição falando de dinheiro para as eleições do ano que vem. É que o Congresso Nacional está avaliando a possibilidade de reduzir o fundo eleitoral em 2020 para R$ 2 bilhões. Entenda o porquê na reportagem. A decisão foi tomada depois da sinalização do presidente Jair Bolsonaro de que pode vetar o valor de R$ 3,8 bilhões para o fundo eleitoral no próximo ano. Inicialmente, o governo havia proposto R$ 2,5 bilhões. Depois, revisou esse valor para R$ 2 bilhões. O relator do orçamento, Domingos Neto, do PSD do Ceará, entretanto, propôs aumentar para 3,8 bilhões e a Comissão Mista de Orçamento aprovou o valor maior. Falta a decisão do plenário. Agora, Domingos Neto busca convencer os líderes partidários de que o melhor caminho é a manutenção do valor defendido por Bolsonaro. Primeiro, os líderes do governo e de outros partidos tentaram articular a aprovação de um valor intermediário, que foi de R$ 2,5 bilhões, conforme a proposta inicial do governo. Mas a negociação foi rejeitada pelo presidente. Diante disso, os parlamentares começaram a articular a aprovação de um valor mais próximo ao de 2018, quando o fundo teve 1,7 bilhão. Domingos Neto disse que procurou o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, para construir um consenso, para que ele procurasse então o presidente Jair Bolsonaro e assim tivessem um posicionamento do governo. Segundo ele, o presidente havia sinalizado que vetaria qualquer valor diferente dos R$ 2 bilhões. Domingos Neto disse ainda que a sua função enquanto relator é buscar um acordo e que, por isso, está conversando com os líderes e trabalhando com partidos para convencê-los de que o mais razoável agora é o entendimento para manter os R$ 2 bilhões, até para conseguir votar o orçamento por acordo. E olha, foi aprovado ontem à noite pelo plenário do Senado o pacote anticrime, que é um projeto de lei que modifica a legislação penal e processual para torná-la mais rigorosa. O texto final é resultado de um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que fez várias alterações na versão original proposta pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O projeto não foi modificado pelos senadores e agora segue para a sanção presidencial. Da forma como foi aprovado pelos deputados, o projeto contém medidas com o objetivo de combater o crime organizado, o tráfico de drogas e de armas, a atuação de milícias privadas, os crimes cometidos com violência ou grave ameaça e os crimes hediondos. Ele também agiliza e moderniza a investigação criminal e a persecução penal. Ficaram de fora do texto final itens como a ampliação da chamada excludente de ilicitude, que isentaria de punição policiais que viessem a matar sob medo, surpresa ou violenta emoção. Também foram suprimidas a possibilidade de que audiências com presos fossem realizadas por videoconferência e o acordo entre a acusação e defesa para encerrar o processo em troca de uma redução de pena. O projeto de lei teve uma tramitação rápida, tendo sido
sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, na terça-feira, dia 10, o mesmo dia em que chegou ao Senado. Pouco mais de 24 horas depois, o texto recebeu o aval do plenário. A rapidez foi destacada pela presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, como sinal de comprometimento de todos os parlamentares com o tema. Portanto, eu quero aqui dizer que se hoje entregamos à nação um pacote anticrime que não é verdade, não está desidratado, tem aqui esse pacote 80% do projeto inicial do ministro da Justiça, é graças ao esforço de Vossa Excelência, num acordo unânime de todos os líderes. Então, sim, votamos a segunda instância na Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo, agora aguardando possível recurso, e conseguimos aprovar em tempo recorde, em praticamente 48 horas, o pacote anticrime, tendo aval, inclusive, do ministro da Justiça, que pese queria avançar no texto, entendeu que esta é uma casa política, que o projeto chega de uma forma e não necessariamente sai desta forma, porque aqui nós temos que atender, obviamente, ao posicionamento diferente de cada um dos colegas. Portanto, o que reinou aqui foi o consenso capitaneado por Vossa Excelência. O líder do MDB, o senador Eduardo Braga, do Amazonas, classificou a aprovação do projeto como uma vitória de democracia, em função do processo de aperfeiçoamento pelo qual ele passou desde a sua apresentação ao Congresso. Além do grupo de trabalho, Braga lembrou que o texto recebeu influências de uma proposta anterior, de autoria do ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A oposição também declarou voto favorável ao pacote anticrime, devido ao acordo firmado em cima do texto do grupo de trabalho da Câmara. Apesar disso, eles destacaram que era necessário fazer uma retrospectiva das origens do projeto. O líder do PT, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, avaliou que as intenções iniciais eram de redução de direitos e garantias. Essa proposta, originalmente apresentada pelo Executivo, tinha como foco a redução de direitos e garantias penais, matérias que são extremamente importantes, e trazia como eixo o endurecimento da legislação penal, o endurecimento das condições de execução das penas, além da adoção de um conjunto de instrumentos estranhos à nossa legislação e que foram, felizmente, retirados do pacote originalmente chamado de pacote Moro. Veja agora as alterações no Código Penal. Com penas maiores estão calúnia, injúria e difamação divulgadas em redes sociais. Esses crimes terão penas 3 vezes maior. Hoje a pena, por exemplo, é de 3 anos de reclusão no caso da injúria e passará para até 9 anos de reclusão. Roubo com uso de arma branca terá pena a mais de 1/3 até a metade da pena normal. Hoje a pena básica é de 10 anos. Roubo praticado com violência ou grave ameaça à vítima e uso de arma de uso restrito ou proibido terá o dobro da pena. A pena hoje é de 10 anos e pode passar para 16 a 20 anos. O tempo máximo de pena passa de 30 para 40 anos. Passam a ser considerados crimes hediondos sem anistia, graça ou indulto às seguintes situações: homicídio com arma de fogo de uso restrito ou proibido, roubo com restrição de liberdade da vítima, roubo com uso de arma de fogo de uso proibido ou restrito, roubo que resulte em lesão corporal grave da vítima, extorsão com restrição de liberdade da vítima ou lesão corporal grave, furto com uso de explosivo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, comércio ou tráfico internacional de arma de fogo e organização criminosa para a prática de crime hediondo.
Olha, começou a ser pago hoje o abono salarial PIS do calendário 2019-2020, ano base 2018, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em dezembro. O valor do abono varia de R$ 84 a R$ 998, dependendo do período trabalhado formalmente em 2018. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal. Quem nasceu nos meses de julho a dezembro receberá o benefício ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho receberão no primeiro trimestre de 2020. Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição do trabalhador até o dia 30 de junho do ano que vem, que é o prazo final para o recebimento. São mais de 1.800.000 trabalhadores que receberão o abono neste mês, totalizando R$ 1.300 bilhões, segundo a Caixa Econômica Federal. No total, serão cerca de 16 bilhões e 500 milhões de reais pagos a mais de 21 milhões de beneficiários do PIS até o final do calendário. Veja agora como ainda está o calendário. Para nascidos em dezembro, vão receber a partir do dia 12, hoje, portanto, e recebem até o dia 30 de junho do ano que vem. Para os nascidos em janeiro e fevereiro, vão receber a partir do dia 16 de janeiro do ano que vem até o dia 30 de junho do próximo ano. Para os nascidos em março e abril, vão receber a partir do dia 13 de fevereiro até o dia 30 de junho. E para os nascidos em maio e junho, vão receber a partir do dia 19 de março até o dia 30 de junho de 2020. Já com relação ao PASEP neste mês, não há uma nova fase de pagamento que é acertado para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Neste caso, a próxima etapa será a partir do dia 16 de janeiro para os servidores com final da inscrição 5. Como no PIS, o recurso ficará à disposição do trabalhador até o dia 30 de junho do ano que vem, prazo final para o recebimento. Veja agora como está este calendário. O final da inscrição 5, portanto, recebe a partir do dia 16 de janeiro do próximo ano até o dia 30 de junho. O final da inscrição 6 e 7 vai receber a partir do dia 13 de fevereiro de 2020 até o dia 30 de junho do ano que vem. E aqueles servidores que têm o final da inscrição 8 e 9 vão receber a partir do dia 19 de março até o dia 30 de junho. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2018. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, no ano base 2018. Trabalhadores da iniciativa privada retiram o dinheiro, portanto, na Caixa Econômica Federal e os servidores públicos no Banco do Brasil. É preciso apresentar um documento de identificação com foto e o número do PIS/PASEP para fazer a retirada. Veja depois do intervalo, o MEC divulga índices importantes na avaliação da qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior de todo o Brasil. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN desta quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. O Ministério da Educação, o MEC, divulgou hoje 2 índices importantes na avaliação da qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior no Brasil. O Conceito Preliminar dos Cursos, que é o CPC, e o Índice Geral dos Cursos, o IGC, que integram o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. E o resultado é preocupante, viu?
Os resultados consideram a avaliação feita em 2018, quando foram analisados 8.520 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia em 2.052 universidades, institutos federais, faculdades e centros universitários. Apenas 2% das instituições de ensino conseguiram a nota máxima. Os dados são importantes para determinar parâmetros para o MEC e definir, por exemplo, a participação das instituições de ensino superior em programas do governo federal. Em caso de sucessivas notas insatisfatórias, pode-se, inclusive, haver sanções. Os dois índices classificam os cursos e instituições em uma escala de 1 a 5, onde 1 e 2 são insuficientes e 5 é a nota máxima. Entre os cursos avaliados, 847 ficaram com notas consideradas baixas, entre 1 e 2, portanto, e 149 obtiveram a nota máxima, ou seja, 5. O conceito considera quesitos como a qualidade da formação dos professores, o conceito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, o desenvolvimento dos estudantes que estão concluindo os cursos e a percepção deles sobre o processo de formação oferecido. Com relação ao índice geral de cursos, houve uma relativa melhora com relação a 2015 e a 2012, anos das últimas avaliações. Nesses 2 anos, apenas 1,1% das instituições haviam conquistado a nota máxima. Olha, o governo do Paraná finalizou os detalhes para o lançamento do maior projeto de reurbanização do litoral do estado. Entre as ações, o destaque vai para as obras de recuperação da orla de Matinhos, com a previsão aí para a engorda da areia da praia, que sofre, com as ressacas. Além disso, está a construção e também a revitalização, de canais para evitar as enchentes na região, que são frequentes aí nesta época de final e início de ano. A proposta foi apresentada ao governo do estado pelo Instituto Águas do Paraná. O orçamento estimado para o projeto é de R$ 660 milhões. Parte dos recursos virá do empréstimo já autorizado pela Assembleia Legislativa no valor total de R$ 1 bilhão e 600 milhões. Um consórcio de instituições financeiras formado pelo Banco do Brasil, o Itaú, o Santander e a Caixa Econômica Federal venceu a concorrência pública aberta pelo governo do Paraná para a operação de crédito. As intervenções propostas consistem na colocação de estruturas semirrígidas implantadas no canal da Avenida Paraná, no desemboque do rio Matinhos, e em Saint-Étienne, no espigão norte da Praia Brava, e nos Headlands, as estruturas de pedra para reter a areia, localizados nos balneários de Saint-Étienne também e Riviera. Saint-Étienne, inclusive, ganhará um canal novo para ajudar na contenção das cheias, minimizando o impacto sobre o rio Matinhos. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que o litoral do estado passou por vários anos sem investimentos, o que acarretou na perca do espaço de mercado para o estado vizinho, Santa Catarina, no que diz respeito ao turismo, principalmente. Ele disse também que o atual governo pretende realizar uma grande revitalização na infraestrutura do litoral do estado, não só para atender aos que moram na região ou visitantes, mas também em cima de um projeto social. São projetos de microdenagem, evitar enchentes. Então é uma série de investimentos na área técnica para que a gente possa recuperar a nossa orla, deixar ela mais bonita e ao mesmo tempo trazer um alento aí para as pessoas que moram e muitas vezes acabam sendo recebidas com enchente na porta de casa. Infraestrutura sempre também demanda muito recurso. Nós tivemos que fazer o ajuste esse ano com a reforma administrativa, diminuindo a máquina. Isso acabou nos dando a oportunidade de fazer investimento na recuperação das rodovias do Paraná, que ainda algumas tem que ter investimentos, né? Nós pegamos o estado com mais de 12 mil quilômetros de rodovias sucateadas. Isso leva um certo tempo para você colocar todas elas em ordem. Mas o mais importante é que a gente já fez um investimento próximo de R$500 bilhão só para recap em rodovias, revitalização de rodovias, e a ideia é continuar investindo até que a gente tenha uma malha rodoviária equilibrada, que possa levar segurança e ao mesmo tempo conforto para quem utiliza as nossas rodovias.
A temporada de verão tradicional nas regiões de litoral estimula investimentos nas cidades que circundam o oceano e isso contribui para a geração de renda nessas localidades e de emprego também. Antes mesmo das portas se abrirem, já tinha gente que aguardava do lado de fora o momento da inauguração de mais uma loja de uma rede de confecções do litoral do Paraná. Mais um empreendimento chegou em Matinhos e que promete contribuir com a geração de renda. Com a inauguração da loja, 30 empregos diretos foram gerados, uma ótima oportunidade para o profissional que almejava a recolocação no mercado de trabalho. Caso da Bruna, que já estava afastada das atividades profissionais há cerca de 6 meses. Conseguir a vaga foi uma grande satisfação. Graças a Deus, né? Precisando. Feliz? Nossa, demais. De acordo com o empresário, foi grande o número de pessoas que se cadastraram para concorrer à vaga. Apareceram 500 pessoas para essa entrevista. Foi uma loucura. Nós conseguimos entrevistar 200 pessoas, 200 senhas, e selecionamos 30 pessoas para iniciar aqui na loja. Geração de emprego, pessoas que estão querendo uma vaga fixa, né? Nossa vaga é fixa já. Visando a temporada, né? Então a gente contratou aí 30 diretos, mais os indiretos que vai ser, né? Entregadores, toda a parte de culinária na região. Então os indiretos também somam aí, vai chegar a 50, 60. Segundo o empresário, os clientes moradores de Matinhos precisavam se deslocar até outras lojas da rede nas cidades próximas para adquirirem os produtos. Foi pensando na comodidade e conforto dos consumidores em levar a toda a população matinhense mais uma opção de produtos de confecções de calçados e vestuários da moda masculina, feminina e infantil, que a loja foi inaugurada. As expectativas de movimento aumentam com a chegada da temporada de verão. Uma grande expectativa que já estamos próximo do Natal, né? E é onde a data comemorativa mais movimenta o comércio. Então a gente está com uma expectativa boa, a temporada já está chegando, segundo todo mundo fala na praia, começa aqui a bombar dia 20 de dezembro em diante, né? E aí continua até o Ano Novo, as férias, né? Então a gente chegou na hora certa. E o que os consumidores acharam dessa inauguração? É ótimo para o crescimento da cidade, mais emprego e melhora o preço por causa da concorrência. Quero saber se o preço está bom. Maravilhoso. Tá maravilhoso o preço. Eu já era cliente lá em Paranaguá, agora chegou para aqui, foi melhor para a gente, né? O litoral do Paraná, assim como outros pontos do país, está passando por um momento atípico com relação à temperatura, viu, nesta época do ano. Isso porque o mês de dezembro costuma ser muito quente em áreas banhadas pelo mar especialmente, e até agora o calorão não apareceu em muitas dessas áreas. Já estamos terminando a primeira metade de dezembro e até agora o calor ainda não deu as caras no litoral do Paraná. O verão, de fato, começa apenas no final do mês, mas a população do litoral já estava acostumada com as altas temperaturas bem antes. Esse geógrafo explica que atualmente a Terra passa por duas anomalias. Uma delas é o El Niño, que está perdendo força e saindo do nosso hemisfério, e a massa de ar polar atlântica, que está ficando mais tempo no litoral. Então, esses dois elementos, dois fenômenos, eles fazem com que as temperaturas fiquem um pouquinho mais amenas, ou seja, caiam na faixa de 0,5 a 1 graus e o volume de precipitação também ocorra uma diminuição aí até elevada. Então, isso faz com que o clima, né, ou seja, o estado momentâneo do tempo, né, que é que nós estamos vivendo no momento, ele fica com temperatura mais amena e assim até mais confortável. Outro fenômeno sentido neste começo de dezembro são as rajadas de ventos mais refrescantes, algo que costumeiramente não era sentido no litoral paranaense nesta época do ano. Isso é em função da massa de ar polar atlântica, que ela é uma massa fria e úmida, né? Então ela daí deixa o ambiente um pouquinho mais úmido e daí você tem os ventos um pouquinho mais frescos, aí a gente sente essa brisa assim mais gostosa e mais agradável. Por um lado, quem não gosta das altas temperaturas está comemorando que de fato o calor ainda não chegou. Mas por outro lado, quem trabalha com vendas de sorvete pede para que o calor chegue logo. A falta de calor tem assustado quem trabalha com o sorvete, mas essa sorveteria aqui está apostando em outras alternativas para não perder a clientela. Nós somos referência também em outras delícias, além do buffet de sorvetes, como as sobremesas, como o bambu afro, que é uma massa quentinha feita na hora, petit gâteau, os cafés, como café expresso, café com leite, chocolate quente, tantas outras delícias. E também os salgados deliciosos assados, as sobremesas. Então, o Devix Sorvetes está o ano inteiro, mesmo com essa temperatura mais amena. Mas deu uma diferença sim, estamos apostando que venha logo esse calor.
A expectativa é que o calor venha entre os dias 20 e 23 de dezembro. O verão será com temperaturas elevadas e com pouca chuva. A próxima estação será semelhante à que tivemos em 2005, onde houve seca em diversas regiões do país. Então a temperatura deve ser um pouquinho mais elevada, mas isso só a partir já do finalzinho de dezembro, né? Ou a partir do momento que, de repente, como a atmosfera é muito dinâmica, né? De repente pode ser daqui uma semana a massa de ar polar atlântica se afaste e daí que predomina a massa tropical atlântica. Daí a gente vai ter temperaturas mais elevadas. E quem espera o verão, aguenta um pouco aí, que logo logo ele estará chegando. Sim, apostamos nisso e acreditamos nisso. Por isso que estamos aqui já há 3 anos em Paranaguá e agradecemos a nossa clientela que veio aí todos os dias, durante ao longo do ano, sempre prestigiando o que é bom. Muito bem, chegou a hora da gente ver como é que ficam as temperaturas e as condições climáticas aí para as capitais em todo o país. A gente vai para a previsão então. Vamos começar aqui pelo norte do Brasil. Olha, Rio Branco tem para esta sexta-feira aí máximas previstas em 30 graus, e mínimas em 25 graus, com previsão de chuva ali, portanto, né? Temos também aqui, ó, Belém, máxima prevista em 33 e mínima em 24 graus. E Boa Vista, máxima de 32 e mínima de 25 graus. Tempo bastante encoberto na região norte do país, né, nesta sexta-feira, com a possibilidade, então, de chuvas em algumas dessas capitais. Do norte a gente vai para o nordeste, olha, a gente tem aqui Salvador, por exemplo, tem sol entre nuvens amanhã, portanto, a temperatura máxima prevista em 28 e mínima em 25 graus. João Pessoa, máxima de 30 com mínima de 26 graus, com aqui mais nuvens do que sol, né, nesse caso. Temos também Teresina, aqui com máxima de 33 graus e mínima de 26 graus. Aí a temperatura baixou um pouquinho, né? A gente vinha da semana aí com uma temperatura bastante elevada nessa capital, portanto, e o sol já não aparece mais, já aparece aqui encoberto. Aracaju, temos também aqui máxima prevista em 31 e máxima em 24 graus. Do Nordeste para o Centro-Oeste. Goiânia tem previsão aqui de 29 graus de máxima e mínima de 22. Cuiabá, com possibilidade de chuva também, 31 de máxima e 27 de mínima, possibilidade de chuva por lá. E Brasília, nossa capital federal, máximas aí previstas em 28 e mínimas em 21 graus. Do Centro-Oeste, vamos aqui para o Sudeste, que tem novidade aqui no nosso mapa, inclusive hoje, que eu já vou falar que são os alertas aqui, hein? Bom, nas temperaturas a gente passa aqui primeiro por Vitória, máxima em 32 graus e mínima em 22 graus. Belo Horizonte, com possibilidade de chuva também, máxima prevista em 28 e mínima em 20. E no Rio, com céu encoberto, mas sem a previsão de chuva, pelo menos, a máxima aqui prevista em 30 e a mínima em 24 graus. Vamos começar então a falar agora dos alertas. Passamos aqui primeiro ao alerta amarelo para a região sudeste. É o alerta de tempestade, viu, pessoal? A chance de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Ventos intensos aí que podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora. Há baixo risco aí de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco. E olha, o alerta amarelo no sudeste, pessoal, vale para o norte do estado do Espírito Santo. Nas regiões do Vale do Rio Doce, a Serra Capixaba, a região metropolitana também de Vitória, o litoral sul capixaba, o centro-sul, Caparaó, Capixaba, também a outra região, o Rio Doce, Capixaba e o Centro-Oeste, Capixaba. Todas essas regiões aí, portanto, valem aí essa previsão de alerta. Agora a gente vai passar aqui no mapa para o nosso alerta vermelho aqui da região sudeste, onde há acumulado aí de chuvas, né? Portanto, uma chuva mais densa. A chance de chuva é entre aí 30 e 60 milímetros por hora ou até entre 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora e ao risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios em localidades com tais áreas de risco, portanto. E olha, esse alerta vermelho no sudeste, pessoal, vale para a região aí do Triângulo Mineiro, o Alto Parnaíba, o Oeste Mineiro, o Sul e o Sudeste de Minas também.
Bom, continuando então aqui no nosso mapa, passamos agora as temperaturas na região sul do país. Curitiba tem máxima prevista em 22 e mínima em 25 graus. Florianópolis, aqui mais ao extremo sul, 25 de máxima e mínima em 20. Porto Alegre continua bastante quente, a única capital do sul com sol, com o céu bastante aberto, com o sol aparecendo durante todo o dia. Máxima prevista em 25 também, como Floripa, só que mínima prevista em 18 graus. E aqui para o sul também tem alerta, no caso, alerta amarelo, que a gente vai ver agora, que é o de tempestade. Chance de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Ventos intensos aí que podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora e ao baixo risco aí de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e de alagamentos também. Bom, o Instituto Nacional, pessoal, de Meteorologia aqui recomenda que nos casos de tempo severo, as pessoas sigam essas recomendações aqui, olha. Evitar enfrentar o mau tempo, observar a alternação nas encostas, se possível, desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia das casas também. Em casos de situação de inundação ou similar, proteger os seus pertences da água envoltos aí em sacos plásticos, obter mais informações junto à Defesa Civil pelo número 199, que funciona em todo o país, e também no Corpo de Bombeiros pelo número 193. Esses números, tanto o 199 quanto o 193, eles funcionam para todo o país. Bom, nós vamos agora para mais um intervalo e já veja como foi a missa em celebração aos 53 anos da Catedral Metropolitana de Goiânia. É rápido, nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Olha, ontem a Catedral Metropolitana de Goiânia esteve em festa, viu? Foi dia de celebrar os 53 anos de dedicação da igreja, que também recebe o nome da padroeira da capital, Nossa Senhora Auxiliadora. Veja na reportagem. O seu Manuel fez questão de participar deste momento tão especial. Ele estava aqui há 53 anos e lembra como se fosse ontem do dia da dedicação da Catedral Metropolitana de Goiânia. Eu lembro que foi uma festa muito bonita, porque foi inclusive com a presença do Núncio Apostólico. Então a igreja estava em festa, juntamente com Dom Fernando, que era o arcebispo, e o nosso vigário, que então era Cônego Antônio Ribeiro de Oliveira. Ele, pelo qual eu estava aqui a convite dele, porque eu fui secretário da catedral naquela época e eu estava aqui a serviço da catedral. Então nós ajudamos a participar dessa festa maravilhosa da sagração do altar nessa época. E o sentimento, tantos anos depois, não poderia ser outro. E agora o que eu tenho assim, a agradecer a Deus, agradecer muito a Deus, por poder estar aqui até hoje, nessa festa muito bonita. A celebração de Ação de Graças foi presidida pelo padre Carlos Gomes, pároco da Catedral. Dedicar significa consagrar a Deus. E esta catedral foi dedicada pelo então Núncio Apostólico do Brasil em 1966, Dom Sebastião Baggio, como Igreja Mãe da Arquidiocese de Goiânia. E foi ali que se recebeu o título definitivo de Nossa Senhora Auxiliadora como Igreja Catedral. Toda a comunidade veio celebrar os 53 anos da dedicação da Catedral Metropolitana de Goiânia. Esse rito litúrgico foi realizado no dia 8 de dezembro de 1966 e consiste na dedicação do templo ao Deus Pai. É uma alegria muito grande, né? Porque em 53 anos, quantas coisas acontecem. Nós sabemos, por exemplo, que nas imediações da catedral,
quantos hospitais existem e quantos relatos a gente ouve de pessoas que no momento de aflição, recorrendo a Nossa Senhora Auxiliadora aqui nesta catedral, receberam graças, receberam bênçãos. Então nós temos assim motivos para nos alegrar e ao mesmo tempo para agradecer a Deus pela existência dessa igreja. Então a consagração desta catedral, a dedicação dessa catedral também significa que todos nós, como paroquianos, como membros dessa igreja, temos que ter como a igreja, o coração aberto ao amor, à solidariedade e à prática do bem. A igreja, que também recebe o nome de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira da Arquidiocese, foi o primeiro templo religioso da capital de Goiás. Normalmente, quando se fala de igreja-mãe, tem-se a ideia de ser a igreja maior, enquanto estrutura territorial, etc. Mas igreja-mãe é no sentido de organização de governo. Então, todos os decretos, leis, normas, orientações pastorais partem da cátedra do bispo, e isso é aqui na Catedral Metropolitana de Goiânia. A catedral faz parte da história de Goiânia. Nela permanecem importantes relíquias do catolicismo, como o trono usado por São João Paulo II durante a visita que ele fez ao Brasil em 1991. O cálice, também usado pelo santo, foi o mesmo da Missa de Ação de Graças. Outro objeto que chama a atenção é este fragmento da Cruz de Jesus, que também fica guardado na catedral. Desde o levantamento dos alicerces até a sagração foram 19 anos. A catedral segue o estilo Art Deco, com influência europeia da arte sacra moderna. Para a Geórgia, um lugar único. É um lugar que tem bênçãos mesmo. Quem vem aqui recebe, sai melhor do que entrou. E é nessa história repleta de fé e tradição que a Catedral de Goiânia segue se fortalecendo como um ambiente sagrado de adoração, amor e dedicação a Deus. Tá aí, parabéns à Catedral de Goiânia, né? Olha, todos os anos, para fazer a alegria da criançada, os Correios promovem em todo o país uma campanha para arrecadar presentes, né? Sobretudo brinquedos. Veja o exemplo que vem de Goiânia, em Goiás. O resultado em 2019 foi a participação de mais de 16 mil pessoas. Wilker Oliveira acompanhou a entrega das lembrancinhas em uma das instituições beneficiadas. A Pietra foi uma das primeiras a receber o presente. Eu ganhei kit de maquiagem. Escrever uma cartinha para o Papai Noel mexe com o imaginário da criançada. Nesta época do ano, muitas fazem igual a Pietra e não perdem tempo antes de fazer o pedido. Eu estou muito feliz em receber esse presente. Eu pedi um kit de lápis de cores ou 50 cores de lápis. Eu desenhei uma cartinha e eu ganhei uma bola. O Papai Noel foi tão bom que o João Pedro ganhou o presente em dobro. Eu estou feliz. Eu pedi um Lego do Papai Noel por uma caixinha e eu ganhei 2. Eu estou satisfeito. Nesta escola de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital, o Papai Noel foi recebido com uma grande festa. E para retribuir a generosidade do bom velhinho, as crianças fizeram uma linda apresentação de Natal. É uma imensa alegria, é uma satisfação muito grande. Natal é tudo, né? Você vê o rosto de uma criança feliz, você vê essa magnitude de ver essa criançada, né, sorrindo, agradecendo. É muito bom. Cada uma pediu aquilo que era mais importante para ela. E para ajudar a realizar todos estes sonhos, aqui em Goiás, o velhinho lá do Polo Norte recebeu uma ajuda mais do que especial. A dos Correios, que receberam as cartinhas que foram adotadas por mais de 16 mil pessoas. Segundo o coordenador da campanha, em 2019 o Natal dos Correios recebeu cerca de 27 mil cartas que foram disponibilizadas para a adoção. Em Goiás nós já estamos há 27 anos com o projeto, tá? E a cada ano tem melhorado. Nós contamos muito com a participação dos padrinhos da sociedade e dos voluntários dos Correios que trabalham nesse projeto. Os presentes recebidos pelos Correios já começaram a ser entregues nas escolas e creches. A novidade este
deste ano é que as cartas também puderam ser adotadas pela internet. Pela internet, você entra no blog Papai Noel dos Correios, se cadastra e é possível fazer leitura e adoção dessas cartinhas. Neste ano, a campanha completa 3 décadas de existência. Foram mais de 6 milhões de cartinhas atendidas durante esse tempo, cada uma delas com uma história mais especial do que a outra. Tá aí, que linda festa, né? Essa campanha dos Correios é sempre um sucesso. Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o programa Na Verdade. E nós nos vemos de novo amanhã, às 8 da noite. Até lá.